Olá, pessoal, desculpa, eu tive que parar de gravar, só que agora eu não vou regravar novamente por conta do tempo, tá? Então eu vou continuar a gravação de onde eu parei, tá bom? Então eu só voltei um slide para começar nos pronomes relativos, então nós tínhamos parado nesse slide dos pronomes relativos. Então eu falei que nós não temos apenas relativas com o pronome relativo que. O pronome relativo que é o mais comum, é o que nós mais utilizamos para fazer sentenças relativas, para formar sentenças complexas que têm uma sentença relativa como a sentença encaixada, sentença subordinada. No entanto, apesar disso, né, da gente utilizar mais o que, nós temos outros pronomes relativos que podem ser utilizados para formar essas sentenças relativas. Então, eu falei para vocês, então, do quem, que embute essa carga semântica de pessoa e pode, então, fazer parte, né, iniciar uma sentença relativa. O onde, que tem esse sentido de lugar, né? E esse onde, ele é bastante interessante, por quê? Porque a gente já tem um grande movimento, né, das pessoas de utilizar o onde em outros contextos que não sejam aqueles que se refiram só ao lugar. Então, vocês podem observar, inclusive nos textos, talvez, de vocês, nos textos dos colegas, né, que nós muitas vezes utilizamos o onde e esse onde não retoma lugar, tá? Então, a gramática normativa, por exemplo, se eu disser a internet onde meu filho passa o dia todo, né? Esse a internet onde, esse onde, retomando internet, a gramática normativa vai dizer que é um uso inadequado, porque a gente só pode utilizar pela gramática normativa, nós só podemos utilizar o onde se esse onde se referir a algo que seja um lugar físico, um lugar que a gente possa estar. E a internet é um lugar que a gente não pode estar fisicamente lá naquele lugar. Então a gente teria que dizer algo do tipo a internet em que meu filho passa o dia todo, alguma coisa nesse sentido, tá? Então é bem interessante de estudar isso e bem interessante de explorar esses usos do onde com os alunos. O quanto, né, que embute, que tem uma noção semântica de quantia, então vai ser utilizado em sentenças relativas que tratam de quantia. O que é o marcador universal, o qual, né, o qual, a qual, os quais, as quais, né, e suas variações, flexões, né, que também vai ser utilizado quase como marcador universal. O cujo, que tem essa relação de posse, né, que significa posse, e é bem arcaico, assim, quase não é utilizado. E temos também os usos do quando, que tem essa noção de tempo, de momento, o como, de forma, modo, e o que de coisa. Esses três últimos aqui eu separei porque a gramática normativa vai apresentar como possíveis pronomes relativos esses aqui de cima do primeiro bloco, e esses aqui abaixo ela não menciona. No entanto, apesar de ser bastante difícil produzir sentenças relativas com esses pronomes, nós sim conseguimos produzir sentenças relativas com esses pronomes, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, porque a gramática gerativa vai considerar esses pronomes também como possíveis pronomes relativos. Vejam que esses pronomes são os mesmos pronomes interrogativos, tá? Então, a gente vai ter que observar se é uma sentença relativa ou uma interrogativa. Então, eu coloquei um exemplo com cada pronome para vocês verem como funciona. Então, o primeiro exemplo, eu conheço a pessoa com quem Maria conversou. Então, aqui eu tenho em negrito, né, a sentença relativa com o núcleo, utilizando o pronome quem. Esse pronome quem, ele é bem interessante, por quê? Porque ele só consegue funcionar como um pronome relativo, só consegue funcionar dentro de uma oração relativa se ele for precedido por uma preposição. Então, eu não consigo em português brasileiro, em outras línguas eu consigo, em português brasileiro eu não consigo dizer eu conheço a pessoa quem Maria conversou. Não consigo, é agramatical. Então, eu sempre terei uma preposição. Eu conheço a pessoa de quem Maria falou, né? Então, sempre vai ter essa preposição. E vejam que se eu quiser transformar na sentença simples, é bem fácil. A Maria conversou com a pessoa, né? Com quem se moveu para cá. E eu sei que o núcleo nominal é pessoa. Com onde? Eu moro na cidade onde Matias nasceu. Então, Matias nasceu na cidade. Esse na cidade se transforma no pronome onde e se move aqui para a periferia esquerda da sentença relativa. Vejam que o onde também tem uma característica bem interessante, que é o fato dele embutir a preposição, ele incorpora a preposição dentro dele. Então, Matias nasceu na cidade, né? E esse na cidade, essa preposição em mais a, que formou na, ela é simplesmente incorporada pelo pronome relativo onde. Eu não consigo produzir uma sentença do tipo eu moro na cidade em onde, ou né, em onde Matias nasceu, é agramatical.
certo? Próximo é o quanto, que tem esse sentido de quantia. Esse é um pouquinho difícil, mas ainda existe. Eu sei o valor por quanto João vendeu a casa, né? João vendeu a casa por X valor, pelo valor, e daí eu transformo lá em por quanto, pelo pronome relativo. O que nós vimos vários exemplos, aqui eu coloquei mais um, e é igual ao de cima aqui, né? Só eu troquei o onde pelo em que, então eu moro na cidade em que Matias nasceu. Então, por quê? Porque o que não incorpora, não embute a preposição. É claro que aqui eu estou trabalhando só com sentenças, pensando nas sentenças lá pela gramática normativa. Então, aqui em outras variedades do português brasileiro, eu consigo dizer eu moro na cidade que Matias nasceu, que eu tenho uma relativa cortadora, né? Cortei a preposição, tá? Mas aqui nos exemplos eu estou só apresentando exemplos padrões, tá? Exemplos de relativa padrão. O qual, a qual, né? E as flexões, as quais, os quais. Eu moro na cidade sobre a qual você falou. Então, você falou sobre a cidade, né? Então, esse a cidade se transformou no a qual. E o sobre, né? Para não ficar órfão lá no final, ele se move aqui para a periferia esquerda da relativa. O cujo, que tem esse sentido de posse, a menina cujo pai está doente, faltou a aula. Então, eu tenho lá a menina cujo pai está doente, faltou a aula. Então, o pai da menina está doente, né? Então, esse é o pai da menina, então tem essa relação de posse, por isso que eu consigo colocar a menina cujo pai está doente, faltou a aula. Depois nós temos com o quando, que é um pouquinho difícil de construir, né? Mas ainda assim a gente tem um exemplo. Eu adaptei aqui um exemplo que estava na minha tese. Então, Marta adora o período quando está em férias, tá? Então, o momento em que está em férias, né? O período em que está em férias. A próxima que é o como. Gosto do modo como Marco se veste. Então, Marco se veste de tal modo, né? Então, coloco aí de tal modo, depois ele se transforma no como, né? O modo como Marco se veste. E, por fim, o que, né? O edital não explica o propósito para o que ele foi escrito. Então, o edital, né? O ele foi escrito para o propósito. Esse o propósito se transforma no pronome relativo o que e se move aqui para frente junto com a preposição, né? Traz a preposição para frente, né? A prepositional, a pied piping que eu falei antes para vocês. Certo? Então, e aqui eu coloquei, para finalizar, né, esse vídeo, eu coloquei dois exemplos, que são, eu retirei lá da dissertação da professora Salete Valério, de 2008, da página 18, se vocês quiserem acessar, que são os exemplos em 19 e 20. O João me contou o medo que ele sentiu e o João tem medo que a Maria o deixe, tá? Então, para vocês observarem uma coisa que é bem importante, então lembram lá quando eu falei para vocês que o medo, ele é um deverbal. Então, por ele ser um deverbal, a gente tem que observar se ele tem argumentos. Ele pode ter argumentos. Deverbais podem ter argumento. Então, a gente sempre tem que observar se esses deverbais têm argumento ou não. Então, se não for argumento do nome, será adjunto. Então, vejam lá, vamos observar. Ai, desculpa. Vamos observar os exemplos. Então, João me contou o medo que ele sentiu, né? Então, a gente tem dois verbos, o verbo contar e o verbo sentir. É uma cena de contar. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. É uma cena de contar. E eu tenho, então, contar. Quem conta, conta alguma coisa. Então, vamos ver quais são os argumentos de contar. É o João, né? Contou a mim, esse a mim seria de cá, tá? Contou a mim o medo que ele sentiu, né? Então, eu tenho lá o medo que ele sentiu seria o outro argumento. Então, contou o quê? O medo que ele sentiu e contou a mim, né? Pra mim. Então, aqui, na verdade, a gente tem um verbo com três argumentos, né? Quem conta, conta alguma coisa para alguém. Aqui é um verbo que tem três argumentos, né? Então, contou para mim, né? Contou-me o medo que ele sentiu. Então, vamos lá. Aqui, quando a gente tem esse argumento interno, o medo que ele sentiu, o que eu tenho aqui? Eu tenho o medo, que é um deverbal, e eu tenho o que ele sentiu. Então, eu vou ver duas coisas. A primeira coisa é se esse que ele sentiu pode ser uma sentença relativa. Como que eu vou saber se pode ser uma sentença relativa? Quando eu posso transformar essa sentença complexa em duas outras, e essas duas sentenças simples, elas têm que ter o mesmo núcleo nominal, né? Que seria aqui o medo. Então, ó, João me contou o medo, ele sentiu
o medo. Então, esse o medo se transformou no pronome relativo que e se moveu para cá. Então, esse seria um indício. O outro indício seria tentar transformar essa sentença, esse medo, desculpa, esse nome medo, em uma sentença com verbo. Então, alguém teme, por exemplo, né? Alguém teme que ele sentiu. Não dá certo. Então, eu percebo, né, que esse que ele sentiu não é argumento do nome. Então, se não é argumento do nome, esse que ele sentiu vai ser uma sentença relativa, ou uma oração subordinada adjetiva restritiva, certo? O segundo exemplo é diferente, ó, João tem medo que a Maria o deixe. Então, veja lá, eu tenho dois verbos, né? O verbo ter e o verbo deixar, é uma cena de ter, o argumento externo é o João, e tem o quê? Medo que a Maria o deixe, né? Que seria o argumento interno. Então, vejam aqui que esse segundo medo, eu tenho aqui a Maria o deixe, deixar, né? Quem deixa, deixa alguém. A Maria deixou o, né? Então, esse deixar tem dois argumentos. Um argumento é Maria, o outro argumento é o. E ele não tem mais nada aqui que simbolize, que substitua aqui, que tenha o medo, que tenha se transformado nesse pronome relativo que é aqui, certo? Então, seria o primeiro caso. E o segundo seria tentar transformar esse nome medo numa sentença que tenha verbo. Então, alguém teme, né? Teme que Maria o deixe, né? O João teme que Maria o deixe. Então, esse que Maria o deixe é argumento interno do verbo temer. E, portanto, se ele que Maria o deixe é argumento interno do verbo temer, da mesma forma, né? Esse que Maria o deixe vai ser complemento ou argumento do nome medo. Então, portanto, aqui em cima que a gente tem é uma relativa, e aqui embaixo, esse que Maria o deixe vai ser um complemento nominal, uma oração subordinada completiva nominal, certo? Então, deixa eu apagar aqui. Então, ó, que ele sentiu, eu vou ter uma relativa, uma oração subordinada adjetiva, e que Maria o deixe, eu vou ter uma completiva nominal. Então, convido vocês a desenharem essas duas sentenças para vocês verificarem, né, e conseguirem analisar a diferença, então, que nós temos aqui nesses dois casos. Então, novamente, no primeiro caso, eu tenho um adjunto adnominal, essa relativa é um adjunto do nome medo, e no segundo caso, eu tenho um complemento nominal. Então, essa sentença encaixada aqui, Maria o deixe, é um argumento interno, né? Um complemento do nome medo, certo? Então, por hoje era só, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido produtivo, vocês possam aproveitar o vídeo. Abraços e até mais!